Agora a nossa companheira jornalista Gabriele Tricânico está com o diretor-presidente Gelson Kelmo, da Sabesp, para falar um pouquinho mais sobre a falta de água, principalmente em Mauá. Boa noite, Gabi. Qual é a real situação da Sabesp em relação à cidade de Mauá? Os telespectadores do J+, hoje é o Dia Mundial da Água. E olha só, um problema que assola toda a população da cidade de Mauá. E aqui ao meu lado está o diretor-presidente Gerson Kelman, superintendente aqui, responsável pela Sabesp. Muito boa noite. Boa noite. Gerson, eu gostaria de primeiramente perguntar para você e saber o que está acontecendo de fato na cidade de Mauá. Porque existe uma dívida milionária ou bilionária da SAMA com a Sabesp há muitos anos. E o que se dá para fazer? Bem, de fato tem uma dívida bilionária, são 2,6 bilhões de reais que Mauá deve à Sabesp, porque a Mauá recebe água potável no atacado e distribui para a população. E ela cobra do morador de Mauá pelo serviço de coletar água no rio, transportar essa água, tratar essa água, torná-la potável, tudo isso está na conta do consumidor de Mauá. Quer dizer, o morador de Mauá paga isso. Só que Mauá não paga a Sabesp. Esse é um problema. Isso, ao longo dos anos, evoluiu para uma dívida de 2,6 bilhões de reais. Mas o problema de abastecimento de água em Mauá não está relacionado com isso diretamente. Quer dizer, está relacionado, sim, com uma questão técnica da SAMA. A SAMA não é só culpa dessa administração, mas ao longo de muitos anos, desde meados da década de 90, a SAMA não faz investimentos vultosos em Mauá. Quer dizer, o investimento precisaria para que a água chegue na casa do cidadão. Então, o problema é técnico. Em Mauá, os vazamentos, as perdas de água são superiores a 50%. Então, falta água na casa do morador de Mauá, essencialmente por uma dificuldade técnica da SAMA. O prefeito já esteve aqui muitas vezes reclamando e eu já disse para ele, já propus algo concreto para aliviar o problema da população. Essa solução concreta é o seguinte: Mauá tem alguns bairros que fazem divisa com a cidade de São Paulo. Sônia Maria, Silvia Maria e Oratória. Esses três bairros poderiam, de uma forma simples, ser abastecidos pela rede da Sabesp que abastece São Paulo. É só estender um pouco. Com isso, esses bairros serem propriamente bem atendidos e sobraria mais água, a SAMA teria mais facilidade de atender o remanescente da população. Essa proposta está com o prefeito, ele pode a qualquer momento resolver. Mas é claro que essa é uma questão técnica, tem que vir junto com alguma atitude mais responsável de Mauá. Não é possível que Mauá continue, não só da dívida, mas a despesa corrente, as faturas correntes, Mauá paga 4%. Diz que a conta é muito alta, mas os outros municípios que estão em igual situação a Mauá pagam. São Caetano do Sul, agora Guarulhos e outros pagam. Quer dizer, o Mauá não paga, não tem razão. Ela cobra, repito, cobra do consumidor, mas não paga a Sabesp. É como se fosse uma padaria que compra farinha, mas não paga a farinha, mas cobra o preço do pão sem desconto nenhum. É isso que acontece em Mauá. Eles alegam, né, segundo a SAMA, eles alegam que é a água mais cobrada, mais alta do mundo depois de Barcelona. Eles dizem que a fatura é muito cara, que não existe um acordo para diminuir e que, inclusive, na semana passada, eles acabaram ganhando uma ação judicial dizendo que vai ser abaixado, sim, o valor da fatura. Isso é real? Não, não é real. O que eles ganharam foi uma ação, sob o ponto de vista formal, que houve um problema lá na área jurídica, outra coisa. Nós temos a nosso favor precatório, que são dívidas que o município tem que pagar, no valor de 650 milhões de reais. Então, essa atitude de Mauá de não pagar a fatura da Sabesp, cobrar do morador, mas não pagar a Sabesp, esse comportamento penaliza duplamente o morador. Primeiro, porque ele está pagando por um serviço que não está funcionando bem. E segundo, que essa dívida vai ser paga pelos moradores na forma de impostos, porque o município vai ter que pagar essa dívida. Já está em precatório 650 milhões de reais, ele vai ter que pagar. Então, é preciso equacionar isso. Qual é a postura da Sabesp? A Sabesp tem a postura de, e falando do preço, não, quem fixa o preço não é a Sabesp. Quem fixa o preço é a agência reguladora. E esse preço está absolutamente compatível com o custo de produção de água potável. A região metropolitana tem que buscar água longe.
Nós buscamos água a dezenas de quilômetros do local onde ela é consumida, porque não tem recursos aqui, não tem rios aqui que possam fornecer água bruta para ser tratada. Então tem custo de transporte da água, custo de energia, tem custo de tratamento da água, que é energia mais produtos químicos. Tudo isso monta num custo por metro cúbico, que é esse que nós temos. Os consumidores da Sabesp pagam isso, os consumidores de outras cidades pagam isso, quando nós fornecemos no atacado. Só a Mauá acha que esse preço, que, repito, não é fixado pela Sabesp, é fixado pela agência reguladora por um cálculo, só eles acham que está alto demais. Não é verdade que é mais alto do mundo e, de fato, aqui a água é cara porque ela vem de muito longe. Temos 22 milhões de pessoas concentradas nas nascentes dos rios. Temos que buscar água longe. Eles alegam também que tem um reservatório lá na cidade de Mauá que foi construído, eu não me recordo a data exata, e aí eles alegam que a Sabesp não quer utilizar esses reservatórios e aí justamente buscando essa água num local mais longe, é verdade? Não, isso não é verdade. Quer dizer, na realidade, deixa eu esclarecer uma coisa. O Mauá, eu já vi o prefeito falar, e eu quero desmentir, que só a Sabesp pode fornecer água no atacado, quer dizer, água potável no atacado para as cidades, como se fosse uma coisa que só a Sabesp possa fazer. Não é verdade. Qualquer município pode buscar água nos mananciais, como a Sabesp faz. Quer dizer, qualquer cidade pode pedir outorga para buscar água bruta onde ela estiver disponível, no rio que estiver disponível, tratar e distribuir para a sua população. Por que Mauá não faz isso? Pode, se quiser, faz. Mas é mais fácil pegar a água da Sabesp, que todo o custo ficou com a Sabesp, não pagar a Sabesp e distribuir isso e cobrar dos consumidores. Isso é mais fácil, mas não é correto. Hoje pela tarde, o prefeito Átila Jacomuzzi esteve aqui no prédio da Sabesp e disse que teria novidades para a população de Mauá. Tem alguma novidade? Foi feito algum novo acordo? Vocês aceitaram o acordo que eles propuseram para a Sabesp em relação à dívida que a prefeitura tem hoje com a Sabesp? Veja, você me diga, ou qualquer um dos telespectadores me diga, se aceitaria a seguinte proposta. Alguém lhe deve. Aí você diz assim, a proposta que o devedor faz é o seguinte: eu quero um desconto de 90% e vou começar a pagar daqui a 7 anos. Você acha isso razoável? Eu não acho. Nós não aceitamos essa proposta do prefeito. Então, se vier com uma proposta decente, razoável, nós vamos negociar. Nós sabemos que Mauá não pode pagar a dívida de repente. Nós estamos dispostos a parcelar isso ao longo de várias décadas. Mas não uma proposta que o desconto é de 90% e só começa a pagar a primeira parcela daqui a 7 anos. Isso não é proposta séria. Para a gente encerrar, segundo informações também da própria prefeitura, a Sabesp diminuiu a vazão, ou seja, a distribuição de água para o município. E a água não está chegando na torneira do consumidor final. Isso é uma culpa da Sabesp ou é uma culpa da SAMA? Eu já disse que o principal problema é de natureza técnica por causa do não investimento da SAMA no seu sistema de distribuição. As perdas são superiores a 50%. Em 2015, nós fornecíamos no atacado 950 litros por segundo, agora estamos fornecendo 1.150, uma coisa assim, já aumentamos. E mais que isso, no passado, a água potável era utilizada no distrito industrial. Hoje, a água que alimenta o distrito industrial é água de reuso do sistema Aquapolo. Então, se você somar o que nós estamos oferecendo de vazão para a população, cerca de 1.100, digamos, litros por segundo, mais uns 400 litros por segundo que vai para o distrito industrial, de água de reuso, dá 1.500 total. Quer dizer, não é verdade. O problema é técnico, a SAMA perde muita água e não consegue levar água para todos os seus consumidores. Obrigada. Essas foram as informações, então, no Dia Mundial da Água. Tá, então, a explicação para a população de Mauá, que nos acompanha no J+. Eu sou a Gabi Tricânico e eu volto amanhã. Obrigado, Gabi Tricânico, pelas informações.